Espionagem na era high-tech. Satélites vulneráveis. Ataques cibernéticos. Dados sigilosos revelados. Uma denúncia de interceptação telefônica e de e-mails feita por agentes norte-americanos disfarçados de diplomatas acendeu um alerta em Brasília. A acusação foi feita por Edward Snowden, um ex-técnico da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Segundo ele, a capital federal tinha uma base americana que atuava na receptação de dados com informações de empresas brasileiras e autoridades. Atualmente acredita-se que Snowden esteja escondido em um aeroporto de Moscou, na Rússia. Os documentos secretos foram enviados pelo ex-técnico ao advogado e blogueiro Glenn Greenwald, radicado no Rio de Janeiro. Ele mora no Brasil há 9 anos e é colunista do jornal inglês The Guardian. Eles têm uma base na Brasília. E com essa base eles podem coletar todas as comunicações dos satélites que o governo brasileiro está usando. Com as denúncias, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, determinou que a Polícia Federal e a Anatel apurem o caso. Não é possível transformar a internet, que nós sempre consideramos um ambiente de liberdade para as pessoas conviverem ou para as empresas fazerem comércio ou fazerem negócio, transformar num instrumento de monitoramento, de cerceamento da liberdade, transformar numa possibilidade de o Estado exercer controle sobre a vida dos cidadãos. A presidente Dilma Rousseff defende uma nova regulamentação para a rede mundial de computadores. Nós vamos dar uma revisada no Marco Civil da Internet, porque achamos também que uma das questões que nós devemos observar é a questão de onde se armazenam os dados. Porque muitas vezes os dados são armazenados fora do Brasil, principalmente os dados do Google. Então, nós queremos prever a obrigatoriedade de armazenagem de dados de brasileiros no Brasil. O Brasil aluga satélites dos Estados Unidos, o que facilitaria os casos de espionagem. Segundo o colunista Cláudio Humberto, do jornal Metro de Brasília, a presidente Dilma estaria planejando lançar um satélite brasileiro para fazer o tráfego de dados do governo. O equipamento custaria 720 milhões de reais. Mas isso seria a solução para deter a violação da nossa soberania? Evitaria a ação de hackers e espiões? Para falar sobre o assunto, o Canal Livre recebe o embaixador e consultor de negócios Rubens Antônio Barbosa. Ele foi embaixador do Brasil em Washington de 1999 a 2004 e revelou que teve telefonemas grampeados no ano de 2001. Na época, o embaixador relatou a espionagem ao Departamento de Estado americano, que ignorou o assunto. Boa noite. Para entrevistar o diplomata Rubens Barbosa, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Fernando Gabeira. Embaixador, boa noite, bem-vindo. Olha, enquanto o governo transforma isso numa questão de Estado, muita gente diz que isso é apenas uma patriotada para encobrir a repercussão das manifestações que aconteceram há algumas semanas. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. É grave ou não é tão grave assim? Olha, eu acho que a situação que se desenvolveu nessas últimas semanas, né, com essas revelações desse técnico americano, Snowden, é grave porque revela a vulnerabilidade do sistema de defesa brasileira. E é grave também porque mostra que nós não estamos preparados para enfrentar esses grandes desafios tecnológicos que estão colocados nesse setor. Isso se repete em outros setores também. E, agora, a pergunta que você fez, as duas possibilidades, eu acho que valem para as duas coisas. Não só o governo está consciente que isso significa a possibilidade de acesso de potências estrangeiras às nossas comunicações, como também o governo, de certa maneira, está aproveitando isso para criar mais um tema, tornando os problemas internos de manifestações e tal, levando isso para um segundo plano. Então, acho que são as duas coisas, né? O governo está aproveitando isso também para desviar um pouco a atenção dos problemas internos e também está reconhecendo a grande vulnerabilidade que nós temos nessa área. Embaixador, a nossa vulnerabilidade, não é novidade para ninguém,
acabou se revelando maior do que se imaginava. Tem alguns dados aí, alguns números que são brutais. Por exemplo, a Agência de Segurança Americana, de Defesa Americana, ela tem um orçamento de 10 bilhões que já foi superado em muito para cuidar da sua defesa cibernética, digamos. E o Brasil? O que o Brasil tem? O Brasil tem uma verba de 100 milhões, que na verdade não é nem 100 milhões. Foram gastos 34 milhões. É quase uma piada, é uma gota d'água. Quer dizer, nós estamos na estaca zero. Nós somos absolutamente vulneráveis. Não é que nós somos vulneráveis, nós somos absolutamente vulneráveis e não temos condição de esboçar nenhum tipo de reação, porque nós estamos na estaca zero. Quanto tempo seria necessário, quanto dinheiro seria necessário para a gente dar uma resposta a isso? Olha, é 100 milhões de reais, não é 100 milhões de dólares. 100 milhões de reais. Contra 10 bilhões aí, da National Security Agency, 50 milhões 100 de milhões de dólares, de reais. É. Não, eu acho que nós estamos numa situação, nesse e em outros setores, de grande perplexidade. O governo, de uma hora para outra, vai descobrindo engarrafamentos aqui, deficiências ali, de falta de planejamento. O Brasil está, há muito tempo, sem uma visão do futuro, sem uma visão de médio e longo prazo em muitas áreas. Nós discutimos muito, vocês aqui já discutiram isso, a questão da infraestrutura. Essa questão de telecomunicações é também infraestrutura. Nós falamos de infraestrutura física, mas você tem também problemas nessa área que são crescentes e que vão tomar muito tempo. Por exemplo, a questão do domínio da transmissão de dados para as Forças Armadas, para a defesa, para a política externa. Nós não temos um satélite. E nós não vamos ter um satélite rapidamente, porque... Nós não temos um veículo lançador de satélite. Não, além disso, o programa de lançamento de satélites do governo está atrasado 10, 15 anos. Há incongruências enormes dentro do governo brasileiro. Por exemplo, eu quando cheguei em Washington em 99, na semana que eu cheguei, foi iniciada uma negociação de um acordo que regularia a salvaguarda de transferência de tecnologia, que era muito importante para permitir o uso da base de Alcântara. Aí, depois de negociado o acordo, o governo Fernando Henrique enviou esse acordo para o Congresso brasileiro. E o PT, que era oposição, se opôs tremendamente a esse acordo e o acordo ficou paralisado e agora, ultimamente, até foi retirado do Congresso. Acontece que sem esse acordo, não haverá possibilidade de lançamento de nenhum satélite de comunicação da base de Alcântara. Para a base de Alcântara se viabilizar, é necessária a aprovação desse acordo, porque 90% do lançamento de satélites no mundo pertence a companhias americanas, a Boeing, a Lockheed, as empresas que produzem e lançam satélites. Nesse momento, o Brasil aluga 8, que são americanos. Agora nós estamos querendo fazer um satélite, um programa com a Ucrânia. Quisemos, né? Já eu sempre duvidei desse projeto porque não há recursos na Ucrânia, há poucos recursos aqui. Acontece que outro dia nós fizemos uma reunião lá na Fiesp sobre essa questão de fortalecimento da indústria brasileira, indústria bélica brasileira. E acabou a reunião, eu fui procurado por uma pessoa que tinha um sotaque forte, estrangeiro. E me disse, embaixador, nós precisamos do apoio da Fiesp para aprovar esse acordo de salvaguarda tecnológica. Eu falei, pois é, acho que é importante, porque senão não se lança nenhum satélite aqui. Mas qual é o problema? Você é de onde? Ele falou, eu sou o diretor comercial do programa da Ucrânia. Aí eu ri, porque você veja a ironia, o PT bloqueou até agora, está bloqueando até agora o exame, o estudo e a aprovação desse acordo de salvaguarda tecnológica. E para lançar o programa com a Ucrânia, que é, portanto, um programa independente dos Estados Unidos, precisa desse acordo, porque no programa da Ucrânia, no satélite da Ucrânia, tem peças americanas. Mas, então, é um absurdo. Que algumas não serão compradas e não funcionam, segundo se diz. Agora, na verdade, muito antes do PT, essa coisa já está estacionada. Exato. Em 68,
foi criado um plano, apresentado um projeto para a construção de um satélite em 1968. Até hoje isso está parado. Quer dizer, isso passou por todos esses governos, né? E nós estamos alugando 8. Quer dizer, na verdade, nós não saímos do lugar por uma série de razões, inclusive razões burocráticas. Uma decisão na área de segurança passa por, acho que 15 ministérios. São 35 áreas de 15 ministérios e mais 300 e tantas agências privadas, municipais, públicas, estaduais, etc. Quer dizer, um entrave burocrático absurdo, além da falta de dinheiro e da falta de plano mesmo. Esse programa de lançamento de satélites tem duas vertentes. É uma Vamos vertente comprar militar agora, né? E uma vertente civil. A vertente militar é o lançamento de um foguete que vai colocar em órbita um satélite de comunicação. Não é um programa totalmente civil, porque o lançador pode ter um uso dual, pode ter um uso militar. Então, nós temos que desenvolver isso sozinhos, porque nenhuma potência que tem essas tecnologias ele cede, sobretudo porque os Estados Unidos, que têm a maior, não vai ceder por causa da possibilidade do uso militar, de você ter um míssil. Isso é uma coisa. No programa civil não há essa barreira, está parado, porque o programa civil é lançamento por quem quer que seja, por uma companhia americana, por quem quer que seja, de Alcântara, um satélite para fins civis, mas os dois programas estão parados. Deixa eu quero ouvir aqui uma opinião que nós escolhemos, embaixador, tem várias aqui ao longo do programa, sobre essa questão. Nós vamos ouvir agora uma opinião técnica para o consultor de inteligência Marco Antônio dos Santos. O Brasil está totalmente desprotegido contra esse tipo de ataque de espionagem. Inteligência é um processo de obtenção de um conhecimento que você tem a necessidade, tá? Esse conhecimento, mais de 90% dele, hoje ele é obtido em processos de fontes abertas. Tá? Em pesquisas normais, um Google da vida, uma internet dessa, você consegue, jornais, revistas, você consegue em torno de 90%, pouco mais até de 90% do que você precisa. Então, esse processo é a inteligência. Quando eu quero obter um dado que alguém está protegendo, que alguém, um Estado, uma empresa, um indivíduo está protegendo, ele tem aquilo sob proteção, ou então ele é um outro Estado nacional, em outro território, seja onde for, eu posso montar uma operação específica de espionagem. Então, é para obter um dado específico, um conhecimento que vai me criar um diferencial. Nós vivemos um mundo do conhecimento. O terceiro milênio, ele é pautado pelo conhecimento. E esse conhecimento, ele conduz ao poder. E o momento hoje é essencialmente de poder disperso. O que é o poder disperso? O poder disperso é o poder que está na mão de inúmeros atores, tá? Inúmeros atores transnacionais que não necessariamente são ligados a governos, a instituições, etc. Hoje, um jovem expert em informática, em tecnologia, ele pode fazer um estrago. A espionagem hoje ela não é patrocinada só por estados. Indivíduos que têm dinheiro, um mega empresário desse, muito poderoso, pode promover uma ação de espionagem. O serviço secreto chinês, hoje talvez o maior do mundo, o mais ativo do mundo, você tem franceses atuando, você tem ingleses, ingleses franceses. O serviço de inteligência inglês foi herdado de Cromwell. Quer dizer, são sistemas antigos e que não perderam sua validade e continuam atuando. Nosso principal parceiro no Ocidente são os Estados Unidos, não resta dúvida. No Ocidente são os Estados Unidos. Agora, e por outro lado, a gente fica flertando com nações que são inimigos do nosso amigo. Esse é um dado interessante para eles. Que relações são essas? Que tecnologia nós dispomos? O que nós estamos empregando? Não exatamente para os Estados Unidos. Muitas vezes eles buscam alguma coisa que para nós pode ser até insignificante. Bom, mas isso é uma bobagem, mas para ele é o dado que faltava para compor um quadro. Perguntar, deixar no ar, inclusive, o seguinte: espionagem é crime? Qual é o crime? O crime de espionagem só é previsto no Código Penal Militar em tempo de guerra. Você tem que pegar o espião, quem vai fazer a contra-espionagem, que é uma operação de contra-inteligência, tem que pegar o espião em um crime comum. A apropriação indébita, uma invasão, um roubo.
um processo de extorsão. Senão, não é crime. Porque o crime de espionagem ele não é previsto no Código Penal brasileiro, só no Código Penal Militar em situação de conflito. Então, que crime que eles poderiam estar cometendo? Eu não estou defendendo os norte-americanos. Bom, agora, embaixador, mas ele esqueceu de algumas coisinhas aí. Por exemplo, violação de correspondência é crime, violação de sigilo telefônico também é crime, e isso tudo é inerente à espionagem. Agora, e as garantias, as salvaguardas das constituições democráticas vão para o lixo com esse pragmatismo dessas relações? Olha, o avanço tecnológico é irreversível. Quer dizer, cada vez mais métodos, sistemas ultra sofisticados vão se desenvolver. Quer dizer, essa é uma realidade. A rigor, algumas convenções internacionais regulam essa matéria. A perda da privacidade viola os direitos humanos. Há convenções de direitos políticos, direitos civis da ONU. Não tem punição, mas são sanções internacionais. A questão é como enfrentá-los. E não há como, na minha opinião, não há como enfrentar. Claro. O que você pode fazer, à medida que você adquire esse conhecimento sofisticado, é colocar formas de defesa, restringir o acesso. Mas você não vai permitir, não vai desenvolver nenhum sistema que impeça totalmente isso. Mas um grande valor na sociedade americana é a privacidade. E o antídoto tem sido esse valor dentro da sociedade, que as pessoas descobrem e revelam. Agora, o senhor mencionou no seu livro um episódio possivelmente de uma escuta americana quando o presidente Fernando Henrique estava para visitar os Estados Unidos. Isso foi no princípio do século, talvez 2001. Naquele momento, qual era o estado da arte da criptografia brasileira? Os senhores já trabalhavam de uma forma bem segura ou não havia ainda uma técnica respaldando o trabalho diplomático? Não, o Itamaraty tem um sistema de criptografia muito desenvolvido e procura sempre aprimorá-lo. Agora, você veja dessas contradições. Eu estou informado que o Itamaraty estava prevendo, mesmo antes dessa situação que se desenvolveu agora, um aperfeiçoamento no sistema, tornar, como eu disse, o sistema menos vulnerável, cercar de mais garantias. A verba destinada a esse programa entrou no corte geral dos 12 bilhões aí, e o programa que estava sendo desenvolvido para entrar em vigor esse ano foi adiado porque houve um corte de 20% nas verbas para esse programa no Itamaraty. Então, é justamente essa questão da falta de coordenação e de definição de prioridades que eu mencionei, se aplica nesse caso aqui. Nós estamos sabendo que é preciso aperfeiçoar os métodos de defesa contra o ataque ou a busca de informações na área de defesa, na área do Itamaraty. A defesa tem 100 milhões de reais e o Itamaraty, que tinha um programa para aperfeiçoar o seu sistema, teve um corte de 20%. Claro. Agora, embaixador, o Gabeira citou o seu livro aí, o Dissenso de Washington, onde o senhor fala, em 2001, de uma tentativa de espionagem que o senhor sofreu. 10 anos depois, nesse outro livro seu aqui, Interesse Nacional e Visão do Futuro, 2011, portanto, o senhor fala do que aconteceu nos Estados Unidos depois do ataque às Torres Gêmeas. O aparato que se criou aqui de espionagem é um negócio brutal. Eu vou dar só um dado. 250 mil funcionários estão trabalhando em novos organismos de espionagem e de defesa cibernética. Não é? Isso se transformou num tronco autônomo no governo americano, estimulado por uma paranoia muito explicável e justificável, eu acho, não é? Quer dizer, isto aqui é uma monstruosidade altamente eficiente, que perto de países como o Brasil, por exemplo, é uma, não vou dizer uma covardia, quase uma brincadeira. Quer dizer, como reagir a isso? O que aconteceu nesses 10, 12 anos depois do ataque às torres é que essa paranoia de defesa do território americano, da segurança americana contra ataques terroristas, fez criar uma parafernália gigantesca de segurança nacional, de espionagem, de monitoramento contra justamente esse princípio da privacidade e tal. O presidente Obama disse
que era impossível você ter 100% de liberdade com 100% de privacidade. Quer dizer, isso é uma frase poderosa que mostra como hoje a preocupação da segurança prevalece sobre a situação da liberdade de expressão e tudo. Agora, eu acho que, pensando um pouco sobre isso, nós tivemos no passado a questão do complexo industrial militar. Durante a Guerra Fria, a importância das empresas de defesa era muito grande, influenciavam o governo. Hoje, a gente está num outro tipo de complexo. É um complexo que eu chamo de segurança e informação. Quer dizer, há o interesse do Estado americano de promover essa grande busca por informação para pegar o Bin Laden, como conseguiram, e frustrar ataques contra o território americano. Embaixador, mas tem um dado aqui que é meio paradoxal, porque eles montaram uma máquina gigantesca de espionagem, mas não conseguiram, por exemplo, prever aqueles atentados na Maratona de Chicago, quando havia 2 avisos da Rússia sobre o perigo desses adolescentes, nominados. Porque, quer dizer, essa máquina também tem um limite, existem gargalos aí, porque ela não pode... Ela não pode, a partir de dados de espionagem, simplesmente antecipar o futuro, não é isso? Mesmo rasgando a Constituição americana. Nós vimos os dados que vazaram com esses documentos do Snowden. São bilhões e bilhões de informações pessoais que são retiradas desses cabos submarinos e da espionagem na internet e nos telefones. Estão sendo construídos prédios gigantescos. Está sendo construído agora em Utah, lá em Salt Lake City, um prédio de não sei quantos mil metros quadrados para armazenar essa documentação. Tem 10 mil prédios nos Estados Unidos que albergam esses órgãos de informação. Tem 1.200 agências do governo americano que tratam da informação. 2.000 empresas privadas americanas que são subcontratadas pelo governo americano para buscar essas informações. E o dado mais importante é que todo esse sistema, bilhões de dados de informação, essas empresas, essas 2.000 empresas, produzem mais de 50 mil informes por ano. Então é isso, como é que eles vão separar o que é importante para atacar uma causa imediata do mundo de informação que eles têm? Então, leva tempo. Esses 50 mil relatórios são feitos durante o ano. Embaixador, uma pergunta. Eu, há algum tempo, procurei o chefe da Casa Militar, General Jorge Félix, para falar com ele sobre essa problemática, se é que o Brasil podia avançar nisso. E ele me disse que naquele momento, isso é no meio da década, o Brasil já tinha um grupo de especialistas brasileiros trabalhando nesse tema e que estava envolvendo também brasileiros que viviam no exterior, num projeto de defesa cibernética do país. O senhor, como embaixador, tomou conhecimento desse processo? Houve alguma coisa na sua área que pudesse, pelo menos animar, como eu saí animado daquela conversa, de que o Brasil estava se preparando para a defesa cibernética? Bom, eu fiquei no exterior até 2004. Até 2004 eu não tive conhecimento de nada disso, a não ser algumas referências esparsas sobre essa tendência. Eu não sei se esse programa foi levado adiante. Possivelmente não, porque senão teria sido revelado agora. Mas eu acho que essas iniciativas não prosperaram. Pode ter sido mais um plano, né? Mas, embaixador, eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito ainda daquele episódio lá em Washington, em 2001. O senhor sentiu que estava sendo espionado, relatou o acontecimento ao Departamento de Estado e ao governo brasileiro. Agora, o então presidente Fernando Henrique, né, que era provavelmente o objeto daquela espionagem, deu uma declaração dizendo que nunca ouviu falar em espionagem nenhuma. Não chegou até ele aquele episódio? Bom, eu não falei com a presidência da República, eu falei com o Itamaraty. Mandei a comunicação para lá. Agora, no governo dele, ele estava se referindo ao governo em geral, né? Não era esse fato específico, que era um fato menor, que a gente atalhou, porque se identificou, se comunicou ao Departamento de Estado, não tinha por que chegar até ele, né? Não havia nenhuma providência a tomar. O que o Itamaraty me ia pedir para fazer, eu tinha feito, era comunicar
ao governo americano, como está sendo feito agora, né? O governo brasileiro está pedindo informações ao governo americano. Só para completar também, a espionagem bem-sucedida, a gente nunca fica sabendo também. É difícil, né? Você ficar sabendo de uma espionagem bem-sucedida. Mas no caso, ela foi interceptada. Não, aí nesse caso não. Foi mal-sucedida. Mas eu achei, assim, surpreendente, o presidente dizer que nunca ouviu falar, se não é desse episódio, de outros, ou de sinais de que a espionagem existe. Né? Nós tivemos um caso no começo da década passada, que foi muito noticiado aqui. É um programa de espionagem industrial feita por um programa chamado Echelon, que era um programa desenvolvido individualmente por vários países. Os Estados Unidos desenvolveu, a Inglaterra desenvolveu, a França desenvolveu. E isso teve consequência aqui no Brasil porque se noticiou na época que uma concorrência pública aqui no Brasil para o fornecimento de equipamento para o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, tinha sido ganha por uma empresa americana, Raytheon, e que tinha sido resultado de ação do governo americano de buscar informação através desse sistema. Então, a espionagem não é nova, isso não é uma novidade, não vai terminar e nós vamos ter que tentar obter meios e modos para limitar o efeito negativo desses ataques sobre a defesa brasileira, sobre o governo brasileiro, sobre a política externa brasileira. Bem, e como é que o governo Obama, o grande protagonista dessa história toda, encara as ações dos americanos considerados traidores da pátria por divulgarem informações sigilosas? Informações que nós vamos ter agora com o nosso correspondente em Nova York, Luiz Megali. O governo Obama tem jogado duro contra aqueles que considera traidores. O ex-soldado Bradley Manning é julgado aqui nos Estados Unidos por ter entregue ao site Wikileaks milhares de documentos confidenciais do governo e pode ser condenado apesar dos apelos de grupos de defesa dos direitos humanos até a prisão perpétua. Se Edward Snowden retornar ao país onde nasceu, o destino dele provavelmente será o mesmo. O ex-analista da CIA já foi acusado pela divulgação à imprensa internacional de documentos que provam que os Estados Unidos vasculharam movimentação online e chamadas telefônicas de seus próprios cidadãos e em países aliados como França, Alemanha, México e Brasil. Embora o programa de espionagem tenha sido criado pelo governo anterior de George W. Bush, ele foi ampliado pelo atual presidente, com uma diferença. Bush assumia que o poder público poderia invadir a privacidade de cidadãos para evitar possíveis ataques terroristas. Obama, quando ainda era senador, foi um dos grandes críticos da prática e só quando foi flagrado depois de 4 anos de governo, passou a defender os grampos como forma de garantir a segurança de americanos. A situação da Casa Branca é, de certo modo, delicada. O governo quer trazer de volta Edward Snowden para que ele seja julgado, mas teme que ele possa ter entregue a outras pessoas, para o caso de ser preso, documentos que trariam ainda mais constrangimento aos Estados Unidos. A imprensa especula que o ex-analista possa ter em mãos provas de que os Estados Unidos teriam espionado também altíssimas autoridades da segunda maior potência do mundo, a China. Luiz Megali, de Nova York, para o Canal Livre. Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o embaixador Rubens Barbosa. E o Brasil não está sozinho nesses supostos casos de espionagem, né? As acusações também revelam um grande monitoramento do governo norte-americano no velho continente, na Europa. E nós vamos ter mais informações sobre isso com a nossa correspondente em Paris, Sônia Blota. Segundo documentos obtidos, toda a União Europeia é alvo da espionagem. Só na Alemanha, o governo americano monitora até 20 milhões de telefonemas e 10 milhões de conexões de dados pela internet. Equipamentos de escuta teriam sido instalados em prédios do bloco dentro e fora dos Estados Unidos. Nem a sede da ONU em Nova York escapou do monitoramento. Com base em dados vazados por Edward Snowden, o jornal inglês The Guardian revelou que 38 embaixadas de países aliados da Casa Branca, como Alemanha e França, também foram espionadas. Sônia Blota, de Paris, para o Canal Livre. Embaixador, nós estamos aqui desde o começo do programa, lembrando aqui do caso de espionagem que o senhor, como embaixador em Washington, foi vítima, mas eu queria que o senhor contasse como é que foi. Para que serviu, qual era a intenção e como é que o senhor descobriu que estava sendo espionado? Bom, nós estávamos preparando, isso ocorreu em 2001, às vésperas da visita do presidente Fernando Henrique a Washington.
e nós estávamos preparando o material, os estudos e tal para apoiar a visita, quando nós notamos que havia interrupção nas chamadas, havia barulho nas chamadas telefônicas, e a embaixada contratou uma empresa americana para fazer um rastreamento na embaixada para ver se estava acontecendo alguma coisa diferente. E a empresa verificou que não havia nenhum grampo dentro da embaixada, mas que havia um cabo que passava pela avenida principal, lá de onde estão as embaixadas, a Massachusetts Avenue, e esse cabo ia até uma praça e depois se dirigia para as dependências do Departamento de Defesa, um dos órgãos do Departamento de Defesa americano. E nós, conversando com eles, perguntamos se havia outros fatos, né? E eles disseram que, em certos momentos, era normal eles serem contactados, essa empresa americana ser contatada, porque as embaixadas notavam algumas coisas diferentes, sobretudo nas vésperas de reuniões presidenciais, lá em Washington, visitantes importantes, havia um recrudescimento desse serviço de monitoramento. E é isso, não houve nenhum fato concreto, eu falei com o Departamento de Estado, avisando que estava acontecendo isso, e avisei o governo brasileiro do que nós fizemos lá. O Departamento de Estado americano falou assim, puxa vida, mas que surpresa, embaixador. A gente sabia, né, que havia esse problema, e nós estamos vendo hoje, até hoje, as embaixadas de países aliados dos americanos, né, são focalizadas. Então, o que aconteceu aqui no Brasil não é uma coisa só em relação ao Brasil, isso ocorre com todo mundo, e no caso do Brasil, inclusive, pelas informações que a gente tem, essa espionagem não se refere basicamente sobre o cidadão brasileiro ou sobre órgãos do governo brasileiro. Deve ter, né? Deve haver. De algumas pessoas, alguns órgãos mais importantes devem estar submetidos. Mas o que acontece aqui no Brasil é que essa espionagem se refere aos cabos submarinos que passam pelo litoral brasileiro. O segundo fluxo desses cabos, além da Europa e Estados Unidos, é o principal fluxo. O segundo fluxo é na costa brasileira. E a coisa é muito mais sofisticada do que a gente pensa. Se vocês lembrarem, pelas informações que a gente lê em revistas especializadas e tal, que os americanos desenvolveram um submarino não tripulado para pousar em cima desses cabos e retirar as informações debaixo do mar, em cima desses casos, vocês veem o avanço tecnológico, a que ponto chegou o avanço tecnológico. Eu queria olhar agora sobre outro ângulo, o ângulo do indivíduo, né? Os americanos, como se disse aí, monitoraram 20 milhões de telefonemas na Alemanha e possivelmente monitoram bilhões de telefonemas no mundo. A impressão que a gente tem é que os americanos estão interessados em saber quem está transando com quem não pagou determinada dívida. Mas a sensação que eu tenho é que eles partem do princípio de que não interessa muito o conteúdo mesmo da mensagem, mas eles querem um grande volume porque acham que obtêm algum conhecimento através desse volume. Eles repetem um pouco o que acontece com o consumidor. Hoje também esse processo é um processo, os nossos dados são extremamente trabalhados pelas empresas que querem vender, tanto que nós recebemos ofertas personalizadas. Você não acha que eles estão procurando também, através desse grande volume de telefonemas, buscar informações que a quantidade dá e a qualidade não dá? Essa prática americana é exatamente isso, é a cumulatividade das informações que eles precisam. Quer dizer, você vai ter informações no fluxo de bilhões de dados, certos nomes que eles estão monitorando e outros que podem aparecer, porque essas pessoas se comunicam com outras. Então você vai montando, a partir de informações esparsas, que começam com uma ligação telefônica, que começam com um e-mail para uma outra pessoa, depois a localização. Eles não daria para eles controlarem o conteúdo, porque é um volume muito grande. Esses metadados são exatamente isso. A origem, o destino,
a repetição de certas palavras que leva à identificação de atos de terrorismo, porque o objetivo deles, inicial, é o combate ao terrorismo. Agora, como tudo nessa área é dual, tanto na área militar quanto nessa área de segurança, é dual. Você pode usar isso para fins de defesa, né? A cultura do medo gerou esses gastos todos para controlar o terrorismo nos Estados Unidos. Agora, isso nada impede que isso seja usado para outros fins industriais. Quer dizer, é muito mais quem falou com quem e de onde para onde do que o que foi dito. Nesse Quer momento, dizer, são depois, os metadados que são armazenados e trabalhados assim. Mas foi circulada também a informação que se eles tiverem interesse na substância, eles podem obter. Podem, claro. Porque aí eles pegam a gravação, porque isso tudo é gravado, né? Eles tiram dos cabos, gravam, armazenam e analisam. E eles têm também, né, embaixador? É impossível analisar toda a substância. Claro. Mas, viu, Gabriel, eles têm também um acordo com as grandes empresas de telecomunicações, um acordo que parece que foi até aprovado pelo Congresso, que dá um poder muito maior ainda a esse sistema, porque os grandes grupos estão aí. A base legal de tudo isso é uma legislação que se chama Ato Patriótico, o Patriot Act, de 2001, logo depois do ataque às torres. Onde entra o acordo com as empresas, Microsoft, não, isso já vem depois, mas a base legal é essa. E a Lei de Segurança Nacional Americana, que são aprovados pelo Congresso. A partir daí, a coisa foi se sofisticando, chegando a esse entendimento. E há uma corte, no âmbito do Ministério da Justiça americana, uma corte que analisa os pedidos. O governo americano pede que seja monitorado o fulano de tal, a área tal. E o governo americano, esse pedido do governo americano é examinado por essa corte. Que aprova, parece que todos os pedidos. Que aprova praticamente tudo, claro, porque está dentro do Ministério da Justiça. Então, as garantias individuais, as liberdades civis, estão sob tremendo fogo nos Estados Unidos. E há movimentos já contra essa tendência. Agora, é muito difícil, porque sempre você coloca essa questão da segurança, do terrorismo, do ataque ao território americano, acima das liberdades individuais. E há um grande apoio também, por causa disso, há um grande apoio. Tanto há uma desconfiança e uma reação contra, como há um apoio também. E as empresas, tanto essa que colocou os cabos, chamada Global Crossing, né, e tem uma outra inglesa, Level 3, essas empresas certamente estão sendo acompanhadas e ajudando os Estados Unidos, porque se provou que eles estão fazendo o monitoramento. Além de outras empresas que, as operadoras que estão aqui no Brasil e que mandam os dados para os Estados Unidos, vão, evidentemente, negar que estão fazendo isso em território brasileiro. Mas no território americano, por ordem judicial, elas têm que conceder. Canal Livre vai para um último intervalo. A gente volta já já para continuar essa conversa com o embaixador. Até já. Nós estamos de volta com o Canal Livre, que essa noite recebe o embaixador Rubens Barbosa. Em uma entrevista exclusiva, o colunista americano Glenn Greenwald revela os bastidores do encontro com o ex-agente de segurança Edward Snowden. Primeiro, ele disse que ele está lendo minha coluna há muito tempo. Ele sabia como eu me sinto sobre o sistema de espionagem que o governo americano está construindo, que estou sempre falando que tem perigo com isso, que precisa ter mais limites. Então, ele sabia que eu penso parecido do que ele. Em maio, ele disse que ele está na Hong Kong. Ele me enviou 20 documentos. Eu leio, não conseguia acreditar que eu estava lendo. Os documentos foram incríveis, só os 20 que ele me mandou. Primeiro, ele quis um governo que tive força suficiente para lutar contra os Estados Unidos. E o segundo, ele quis um lugar onde tem a cultura política que ele gosta mais ou menos. E eles têm liberdade para falar qualquer coisa, para fazer protestos, manifestações.
liberdade de imprensa e por causa disso ele achou que vai gostar do Hong Kong também. Quando eu cheguei na Hong Kong, ele me deu, na primeira dia, acho que 2.500, 3.000 documentos, todos super segredo. Também eu falei com meu companheiro que esteve na Rio, quando eu esteve na Hong Kong, pela Skype, eu disse que eu vou mandar ele os documentos em criptografia, só para ele ter se eu perdi e-mail, alguém roubou e-mail. E 2 dias depois, o laptop dele foi roubado da nossa casa. Tem documentos muito complexos, muito técnicos, e muitas vezes você lê o documento e não entende porque você não tem um conhecimento para entender o documento. Tem documentos muito sensíveis também que não devem ser publicados porque pessoas podem ser machucadas com isso. Tem uma empresa muito grande nos Estados Unidos, telecomunicação, empresa que tem muitos acordos com empresas brasileiras. E com esses acordos, essa empresa americana pode ter acesso para o sistema total de comunicação para brasileiros, ligações, e-mails, todas as coisas assim. E essa empresa americana está usando esse acesso para o sistema brasileiro para mandar todos os dados para os Estados Unidos. Eu não posso falar que eu sei que tem segredos específicos sobre segurança do Brasil que os Estados Unidos estão coletando. Mas que eu sei está, por exemplo, eles têm uma base na Brasília. E com essa base eles podem coletar todas as comunicações dos satélites que o governo brasileiro está usando para comunicar. E o NSA tem um programa onde eles podem fazer 1 bilhão senhas por segundo. É incrível o depoimento, né? O embaixador, agora, vamos inverter aqui a lógica do processo. Se o jogo é esse, se o pragmatismo impõe essas regras, e o governo brasileiro? O senhor ocupou a principal embaixada durante um período importante da nossa história. O governo brasileiro espiona no exterior ou não? O senhor já contratou um espião para trabalhar para o senhor em Washington? Não, eu nunca tive nada a ver com isso. Na embaixada em Washington, nós trabalhávamos na busca de informação através dos adidos militares, através dos diplomatas, mas nunca utilizamos qualquer forma de espionagem nos Estados Unidos, né? Porque, inclusive, lá, todas as informações, depois de um tempo, são públicas. Isso que a gente está vendo é uma das experiências que eu sempre tive na carreira pública do Itamaraty, é que nenhum segredo, nem de política interna, nem de política externa, dura mais do que 2, 3 dias. Quer dizer, você acaba tendo acesso pela imprensa a tudo o que está acontecendo. Pode não ser precisa a informação, pode ser incompleta, mas você sabe o que está acontecendo. Ou seja, é mais fácil espionar pelo jornal mesmo. Muitas embaixadas... 90%, como disse o nosso entrevistado, né? 90% das informações estão abertas. São abertas, então nós não precisamos, na época não fizemos isso. Agora a Anatel aqui no Brasil está com planos, parece que vai mandar para o Congresso um projeto propondo uma postura nova de acompanhamento, de comportamento das pessoas e empresas. Bom, isso talvez seja uma das contradições, né, em todo esse sistema. Quer dizer, enquanto o Brasil está procurando limitar o acesso às informações pessoais, quer dizer, já existe aqui, foi criado um sistema aqui no Brasil para acesso a informações telefônicas e guarda dessas informações. E se cogita, está em estudo para ser regulamentado também, junto às operadoras, a ideia da localização das pessoas. Isso para fins criminais, né, fins policiais. Certo. Mas eu acho que isso o Congresso brasileiro deveria examinar, porque realmente isso é uma intrusão, né, uma coisa intrusiva na liberdade individual. Mas, isso já existe aqui no Brasil, não deixa de ser uma contradição, né, com o que nós estamos procurando fazer para defender o acesso à privacidade das pessoas. Pode ser regulamentado, né? Isso passa pelo Congresso, certamente terá uma discussão profunda. Claro, isso deveria passar pelo Congresso. Mas, embaixador, antes que o programa termine, eu queria que o senhor falasse sobre a postura do governo brasileiro diante de tudo isso.
Porque o Brasil tem relações óbvias com os Estados Unidos. A presidente Dilma tem uma viagem marcada para os Estados Unidos em outubro. Então, essa reação do governo é uma reação, digamos, estudada e cuidadosa. Do ponto de vista diplomático, que análise o senhor faz disso? Eu queria só acrescentar. No momento em que o Brasil está precisando se aproximar dos Estados Unidos, claro. Né, por causa da nossa limitação, ficamos ancorados no Mercosul e perdemos um pouco o bonde tecnológico e científico. Como é que se daria diplomaticamente essa reação? Bom, eu acho que até aqui o governo brasileiro atuou corretamente. Por quê? Porque nós estamos seguindo o modelo europeu. O modelo europeu consistiu numa reação muito forte da primeira-ministra da Alemanha, do primeiro-ministro da França, enfim, todos eles reagiram por essa coisa espantosa de um aliado ser espionado pelo outro. Eu acho que até aí está perfeito. O Brasil ainda deu um passo a mais, que eu acho positivo, que é, junto às Nações Unidas, junto à Comissão de Direitos Humanos, pedir uma regulamentação mais forte para controlar essa invasão da privacidade das pessoas, dos governos, das empresas. Bem que isso é simbólico, a ONU não controla tanta coisa. Não vai resultar em nada, mas são ações positivas. Agora, eu espero que o governo brasileiro continue fazendo como fez a Europa, de não criar ou não politizar esse assunto com os Estados Unidos. Como nós discutimos aqui, esse avanço é irreversível, isso vai continuar e nós temos interesses a preservar. A presidente está indo aos Estados Unidos, nós temos interesses econômicos, comerciais, investimento, e mesmo a troca de tecnologia com os Estados Unidos, e nós temos que ser pragmáticos como foi a Europa. A Europa, no dia que isso foi denunciado, com um protesto muito forte, ela começou a negociação do acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e a Europa. Então, eu acho que a expectativa nossa é que a reação do governo brasileiro siga o modelo europeu. Quer dizer, responder, mas atuar com pragmatismo na defesa do interesse nacional brasileiro. Embaixador, nosso tempo acabou, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Olha, eu acho que tudo isso que aconteceu foi importante porque despertou a consciência da opinião informada brasileira para as limitações do Brasil. E eu acho que isso vai representar uma mudança na posição do governo brasileiro, que eu acho saudável, de você privilegiar certas áreas que são importantes. O Gabeira mencionou no final essa questão do acordo comercial. Essa é uma outra área que nós estamos deixando totalmente de lado. Deixamos de lado a defesa, a segurança e deixamos de lado também as negociações comerciais. São áreas críticas que são importantes para o crescimento, para o desenvolvimento, para o emprego aqui no Brasil. Eu acho que esse episódio da espionagem vai ser positivo nesse sentido. O governo vai ter que atender à necessidade de atualizar os seus sistemas, de atualizar os seus meios de defesa e avançar na tecnologia para poder colocar o Brasil numa situação menos vulnerável do que existe hoje. O Canal Livre de hoje fica por aqui. A gente agradece a presença do diplomata Rubens Antônio Barbosa e eu agradeço também aos jornalistas Fernando Mitre e Fernando Gabeira. Para você que nos assistiu, uma ótima semana. A gente se encontra aqui no domingo que vem. Até lá, boa noite para você.